Eu sei que tem gente que direto me pergunta, Naju do céu, como que você faz para conseguir focar essas fotos em movimento? E tem vários segredinhos, assim, várias coisas que a gente vai fazendo que empilhadinhas e juntas vão melhorando essa nitidez aí nas fotos e esse foco cravado pra gente conseguir nessas fotos. Bom, vamos lá. Hoje eu não vou esperar muito tempo não a galera chegar. Bora começar. Gente, então vamos lá. Eu tô até com a minha câmera aqui em mãos. Antes que me perguntem, porque eu acho que essa é a pergunta, a resposta que eu mais respondo em toda a minha vida. Qual câmera eu uso? Ó, Nikon D750. É essa que eu uso. Essa é fofinha. Talvez vou trocá-la esse ano, mas só planos por enquanto. Quem sabe? E ela já tá até aqui, ó, com a minha lente mais usada também, a 35. É a que eu mais uso, gente. Eu sei que vocês vão querer saber, então é isso mesmo. Essa é a real. Ela já fica montada ali, ó, na minha mochila. Já pego, já começo. Às vezes eu faço ensaio inteiro com ela. Muito versátil, dá pra fazer detalhe, dá pra fazer aberto, tudo. Enfim, mas a gente não tá aqui pra falar disso, né? Vamos lá. Primeira coisa sobre o foco, que na verdade é o mais importante pra mim. Tudo é importante, mas sem isso eu não consigo focar, que é o modo de foco. Eu uso foco automático. Por quê? Eu fotografo crianças, então eu não consigo parar ali, porque no foco manual você vai focar aqui no anelzinho da lente, né? Você precisa de tempo até você ir focando aqui, ó, e achar o foco, achar a distância, colocar o foco exatamente onde você quer focar, vai tempo. E com criança, isso é impossível. Então, deu 1 segundo, a criança já tá em outro lugar, ela já tá pulando de cabeça para baixo, em cima do ombro do pai, ou tá pulando para cima e para baixo, tá caindo da cama. Então, impossível, eu não consigo focar com criança no manual. Às vezes, quando eu tô fazendo gestante, quando eu tô fazendo ensaio feminino, que eu faço ainda alguns, um ou outro, eu consigo focar no manual quando eu preciso, né? Quando eu tô tendo dificuldade ali com a iluminação, eu troco aqui e coloco no foco manual e consigo focar no manual. Mas 90% dos ensaios eu foco no automático por esse motivo. Mas foco automático tem vários modos de foco. Inclusive, eu até salvei uma imagem, que eu quero ver se eu consigo colocar aqui para vocês. Peraí, que são os modos de foco. E o modo de foco que eu uso é o AF, eu até anotei aqui. É o AFS, ele aparece AFS para mim, que é autofoco single. Muda um pouquinho de nomenclatura da Nikon para Canon. Autofoco single ou autofoco spot, que é o modo de foco pontual, que você escolhe um ponto para focar. Deixa eu desativar os comentários para vocês verem. Ó. Agora eu desativei os comentários, não dá para saber se vocês estão conseguindo ver, né? Mas eu acho que vocês vão conseguir ver sim. Esses aí que estão aparecendo são os modos de foco automático. Esse primeiro modo de foco, ele vai, quando você fizer aquele primeiro clique até a metade para focar, ele vai te mostrar todos esses pontos de foco e ele vai focar no que ele vai ficar procurando e ele vai focar automaticamente no que está mais próximo de você. Eu não gosto de usar esse modo de foco automático, porque eu nunca sei onde ele vai focar, então eu não tenho controle. Se eu quero que ele foque no olho da criança, ele não vai focar, ele vai focar em 1 milhão de coisas antes. Se o nariz estiver mais próximo, ele vai focar no nariz. Se a mão da mãe estiver mais próxima, ele vai focar na mão da mãe. Então, eu não tenho como ter controle com esse modo de foco. O modo de foco que eu uso é esse segundo, que é, aí tá Single Point Focus, que é SPF, né? O meu aparece AFS, que é Autofoco Single. Autofoco Single. Com esse modo de foco, deixa eu tirar
Saiu? Peraí. Deixa eu tirar a foto. Como que eu faço pra tirar essa foto daqui, gente? Me ajuda. Socorro. Primeiro fala se vocês estão vendo bem, se vocês estão me ouvindo bem, porque agora eu ativei os comentários de novo. Agora eu quero tirar essa foto daqui. Alguém sabe como é que tira, pra me dizer? Eu não sei, não consigo tirar. Peraí. Não consegui tirar, gente. Socorro. Achei. Consegui. Bom, deixa eu voltar a falar então. No modo de foco pontual que eu uso, que vocês já viram aí, se vocês não souberem mudar os modos de foco na câmera de vocês, procura no manual da sua câmera, procura vídeo no YouTube, tem exatamente para cada modelo de câmera para vocês conseguirem colocar, tá? Por que que eu uso esse modo de focagem? Porque eu vou conseguir colocar o pontinho do foco exatamente onde eu quero. Às vezes, não é sempre que eu quero focar no olho da criança. Às vezes, outra coisa tá me chamando a atenção. Então, eu vou aqui na minha... Peraí que eu vou mostrar pra vocês. Eu vou mostrar no Live View, porque é mais fácil de vocês verem. Será que dá pra ver? Tá vendo? Ele fica como um pontinho, ó. Então, eu aqui nas minhas setinhas, eu consigo colocar exatamente onde eu quero focar. Então, se eu quero focar no olho da criança que tá aqui no ladinho, eu consigo, com as setinhas, ir até lá e focar exatamente onde eu quero. Esse é o modo de foco que fica padrão aqui na minha câmera. A galera tá perguntando, Nani, como aparece pra mim AFS? Single point, autofoco, spot, autofoco, depende muito aí de marca, ele muda de nome. Isso pra mim é a base da fotografia nítida, da fotografia focada, porque você tem controle de onde você quer colocar o modo de foco. Eu tô falando aqui pra vocês tudo que funciona pra mim. Eu fiz vários testes. Testei aquele primeiro modo de foco que eu coloquei pra vocês, que é o que acha todos os pontos de foco e aí ele procura o que tá mais próximo. Não funciona porque eu não tenho controle. Às vezes eu quero focar em uma coisa diferente porque eu pensei na composição assim, eu quero focar numa coisa que tá atrás. Ele não foca e eu não tenho controle. Isso me deixa muito nervosa, então eu já nem coloco. Eu já deixo no single que eu consigo colocar exatamente em cima de onde eu quero. Outra coisa muito importante, que também varia de modelos de câmera. O modelo da minha câmera tem 51 pontos de foco. Vocês viram aqueles quadradinhos de foco que eu mostrei na imagem? Cada quadradinho daquele é um ponto de foco que eu tenho na minha imagem. Obrigada. Nossa, tava precisando mesmo. Ó, acertou. Cada quadradinho daquele é um ponto de foco que eu tenho na minha imagem. Tem câmera que tem menos pontos de foco. Eu não sei se a 6D tem 9, é um negócio assim, não é? Alguma coisa assim. Tem câmeras que tem menos, tem câmeras que tem 9 pontos de foco. A minha tem 51 pontos de foco espalhados em todo o sensor. Então, toda essa extensão do meu sensor aqui tem pontos de foco espalhados. Lá pro canto, no último canto aqui, às vezes eu não vou conseguir focar. Tem câmeras que só tem 9, então ele tem um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui. Se você tentar focar aqui, você não vai conseguir. Então, é importante na hora de você analisar também qual câmera comprar, qual câmera vai ser melhor para você, analisar esses pontos de foco. Quanto mais pontos de foco, melhor você vai conseguir focar. Maior a área de focagem, de foco ali que você tem. Isso também é muito importante. A minha, eu acho ela incrível, ela tem 51 pontos de foco. Então, em toda a extensão ali, eu consigo colocar aquele meu quadradinho em cima para eu focar.
Isso é muito bacana porque em movimento eu consigo focar melhor, eu consigo fazer enquadramentos diferentes, eu consigo focar lá em cima se eu quiser. E isso ajuda muito. Aí, ó, a Bru falou que a dela só tem 9. Qual que é o modelo da sua, Bru? Conta aí pra gente. Eu não sabia exatamente, mas eu sabia que tinha câmeras que só tinha 9. Isso limita um pouco e é bom vocês levarem isso em consideração na hora de trocar o equipamento, fazer o upgrade, enfim, de vocês, tá? Beleza, isso é, pra mim, a base, primeira coisa na hora da gente estudar sobre foco e aprender a focar direito. Segunda coisa que também já é padrão na minha câmera que nunca muda, pra mim. Eu nunca fotografo abaixo de 1/250. Nunca. Nem se tiver escuro demais. Se tiver escuro demais, eu vou aumentar meu ISO. Então é importante a gente estudar sobre triângulo de exposição pra gente saber o que a gente pode mexer para melhorar a nossa captação ali, né? A nossa imagem. Então eu nunca... Vocês estão anotando, né, gente? Eu nunca deixo a minha velocidade abaixo de 1/250. Por quê? A partir de 1/250, eu consigo congelar melhor os meus movimentos. Eu consigo congelar bem as cenas. Então, a criança tá pulando para cima e para baixo, acima de 1/250, eu consigo fazer com que a foto fique nítida quando eu clicar. Se eu tiver com uma velocidade abaixo disso, qualquer movimento que ela for fazer, eu vou... vai borrar, eu não vou conseguir ter a mesma nitidez, eu não vou conseguir ter aquele foco cravado. Isso muda, claro, com fotografia, com iluminação artificial. Óbvio, isso muda. Mas eu tô falando aqui de fotografia com luz natural, que é o tipo de fotografia que eu faço, tá? Nunca deixo abaixo de 1/250. Aí, daí pra cima, quanto maior, melhor. Porque quanto mais rápido, mais você vai conseguir congelar o movimento e mais a sua foto vai ficar cravada, nítida e congeladinha, certo? Eu espero que vocês estejam anotando, porque eu não vou repetir. Talvez eu vá, mas eu acho que eu não vou. Aí, ó, a Bru tá falando que a câmera que só tem 9 focos dela é a T6 da Canon. A T5 também só tem 9. Contem aí pra mim, gente, vocês sofrem um pouquinho com isso? Com essa questão de conseguir achar os pontos de foco? Uma dica interessante é... Não, eu vou falar dela daqui a pouco, e aí... Não, eu vou falar agora, porque senão eu vou esquecer. Esses 51 ou 9 pontos de foco, pelo menos na minha, eu não sei se é assim em todas, depois vocês testem e me contem. Eu consigo focar numa área maior se eu usar o LCD da minha câmera, se eu usar o Live View. Então, no Live View, deixa eu ver se eu consigo mostrar melhor pra vocês. Peraí. Ai, calma. Na 6D só o centro de foco. É horrível. No Live View, olha só, eu consigo chegar até na beiradinha. Tá vendo? E aqui, olhando aqui dentro, eu não consigo ter tanta abrangência. Mas a gente vai falar de Live View um pouquinho mais pra frente. Então, vamos continuando aí falando sobre como dá pra gente melhorar esse foco. A terceira coisa que eu quero falar pra vocês tomarem cuidado e prestarem atenção é sobre iluminação. A iluminação contribui muito. A iluminação contribui muito pra gente conseguir uma foto bem focada, uma foto bem nítida. Por quê? Quanto mais escuro, mais difícil de focar. Quanto mais a área que você está tentando focar for mais escura, mais difícil vai ser de você conseguir focar. Então, cuida com a iluminação. É mais difícil focar quando você está contra a luz,
tanto pela área que você está tentando focar ficar mais escura, quanto pela entrada de luz que vai ter direto na sua lente, vai ser mais difícil você conseguir focar. Então, o que eu faço quando eu tenho que focar, por exemplo, contra a luz e eu não estou conseguindo focar aqui? Eu abro o Live View, eu abro o LCD da minha câmera, porque no Live View é mais fácil você conseguir encontrar o foco. Então, quando eu não tô conseguindo focar, ali tá meio escuro ou tá contra o sol, eu abro o Live View. Então, presta atenção com essa questão da iluminação. A iluminação é o que vai fazer tudo na foto. Eu espero que vocês saibam disso. Então, tá numa casa, tá numa locação, tá num lugar mais escuro, traz sempre a pessoa ali para mais perto da luz, para mais perto da janela, para mais perto da porta. Óbvio, isso vai depender do resultado que você está querendo ter com essa fotografia, vai depender do conceito que você está querendo ter com essa fotografia. Mas se você quer ali uma foto nítida, um retrato muito bem iluminado, muito bem focado, traz essa pessoa para mais perto da luz que você vai conseguir uma nitidez maior. E uma das dicas importantíssimas é usar o LCD da câmera. Por quê? No Live View ali, você não tem aquele foco mais ou menos, sabe? Aquela foto que fica meio soft, assim, que você não sabe se tá cravada, se tá desfocada, que fica mais ou menos. Essa é a que mais me irrita. Quando a foto desfoca, beleza, show, desfocou, fim. Agora, quando a foto tá mais ou menos focada, é terrível, eu fico maluca da cabeça. Então, no Live View, ele não fica mais ou menos. Ou ele foca 100%, ou ele desfoca. Então, as chances de você conseguir cravar o foco são maiores. Eu aprendi isso com o meu querido amigo George Wilson. Eu acho que ele não tá aqui, mas um beijo, George. E depois que eu aprendi isso com ele, eu nunca mais parei de fazer. Mas tem a seguinte questão também. Focar no Live View também é mais demorado, é mais lento. Então, se você tá com uma família ali rodando, pulando, dançando, eu, por exemplo, não consigo focar pelo LCD. Eu foco ali no automático, olhando aqui mesmo. E, além disso, uma coisa muito, muito importante para conseguir garantir essas fotos focadas. Colocar sempre o seu modo de fotografar aí no modo contínuo. O meu aqui, a minha, só fica no contínuo. A minha aqui em cima, ó, que eu mudo. Ele só fica nesse Czinho aqui, que é o contínuo. Então, quando eu clico, vou mostrar pra vocês. Vou fotografar vocês aí, ó. Vocês estão ouvindo? Espera. Eu tenho que focar, né? Ó. Eu só fotografo assim. Vocês ouviram? Digam isso. Mas eu acho que vocês conseguiram ouvir. Eu só fotografo no contínuo. Por quê? O que acontece? Quando eu tô com o meu foco fixo em algum lugar, eu, por exemplo, eu vou dar um exemplo prático aqui. Eu tô com um pai com um neném no colo. E aí, eu vou pedir para ele girar o neném de um lado para o outro. O que eu faço? Eu vou colocar o meu ponto de foco em cima do pai. Nem sempre precisa ser totalmente no olho. Por quê? Eu não vou estar muito próximo, eu vou estar mais longe nessa foto, né? Que eu tô dando de exemplo. Então, como eu vou estar numa distância considerável, toda essa área aqui do rosto, se eu focar em cima, provavelmente eu vou conseguir focar toda essa área que tá mais ou menos na mesma distância. Então, eu vou colocar esse foco em cima do pai que tá segurando a criança e a criança tá ali rodando e eu vou fotografar muito nesse tempo. Tanto para eu conseguir as expressões que eu quero, quanto para eu garantir algumas fotos focadas. Porque eu sei que na minha câmera, com a minha lente, eu vou ter fotos que não vão focar em movimento.
Isso acontece, não tem como eu ter 100% de aproveitamento em todas essas fotos. E se eu clicar só uma vez, eu sei que eu não vou conseguir garantir. Então eu clico muito com esse modo de foco, com as condições que eu tenho, eu clico muito e eu perco muito. Eu sei que eu vou perder muito porque eu não vou conseguir, eles vão movimentar, ele vai fazer às vezes para frente, às vezes para trás, ele vai sair do ponto de foco que eu fiz ali primeiro, né? Esse meio focozinho que eu fiz no primeiro, eu sei que ele vai sair dessa distância, porque esse foco que eu vou fazer ali, ele vai calcular a distância e ele vai ficar fixo nesse lugar que eu tô focando. Se o pai, né, no caso, sair um pouquinho para trás ou ir um pouquinho para frente nesse movimento, porque ele não tá parado, ele tá rodando, girando, indo para frente, indo para trás, ele vai sair dessa distância e eu vou perder algumas fotos. Mas como no meio desse movimento eu não posso parar, refazer o foco e clicar de novo, eu tô só clicando, eu continuo clicando porque em algum momento ele vai parar nesse lugar do foco que eu fiz pela primeira vez. Dá pra entender? Tá muito confuso? Se não tiver dando pra entender, vocês me falem que eu tento pensar em alguma forma de vocês entenderem melhor. É porque pra mim já tá tão automático que às vezes eu tô falando aqui igual uma maluca e vocês não estão entendendo. Mas me digam. Enfim, outra dica que eu quero dar mais ou menos nesse sentido. Eu gosto muito de fazer uma pose, que não é uma pose, mas é o seguinte. O Breno me perguntou se eu prefiro contínuo alto ou contínuo baixo. Breno, eu prefiro o contínuo alto, porque ele clica mais vezes durante o segundo ali. Então, quanto mais clicar pra mim, melhor. Então, eu deixo sempre no contínuo high, né? Que é o contínuo alto. Outra dica que eu ia dar pra vocês. Por exemplo, eu gosto muito de pedir um movimento que o marido segura aqui na mão da esposa e gira ela como se estivesse dançando, sabe? Ela vai rodando, vai fazendo um movimento. Eu gosto de fazer essa foto quando é casal, quando é gestante. E como que eu faço para deixar a foto toda em foco? Primeira coisa, eu peço sempre para que eles tentem ficar na mesma linha. Por quê? Isso é óbvio. Se eu tiver uma coisa, um objeto em um plano e um objeto em outro plano, até que dá para vocês verem. Eu aqui tô focada e aqui não tô focado. Então, o que eu colocar em planos diferentes, eu vou ter foco em um só. Eu não vou conseguir ter foco nos dois. A não ser que eu deixe a abertura muito alta, para lá de 6, 7, 8. E para o meu estilo de fotografia, eu não gosto muito disso. Então, eu deixo sempre ali por volta de 2. Eu vou explicar isso para vocês também. Mas eu deixo sempre ali por volta de 2, 2.8, para eu conseguir deixar tudo em foco. Então, primeira coisa que eu vou pedir é para eles ficarem na mesma linha. E aí, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz, que eu faço, que eu expliquei aqui para vocês, com o pai que tá com o neném no colo, por exemplo. Então, eu vou colocar o meu pontinho de foco em cima da pessoa que tá parada. Por quê? Eu sei que ela tá parada ali no lugar e que eu vou estar focando sempre nela. Se essa minha segunda pessoa que tá girando aqui manter na mesma linha, ela vai estar em foco também. Porque eu vou estar, fotógrafa com a câmera, vou estar a uma distância considerável que eu vou conseguir estar com esse plano todo em foco. Quanto mais perto eu tô do objeto, mais essa profundidade de campo aumenta e eu tenho a diferença de foco entre os dois objetos que eu tô fazendo. Então, quanto mais longe eu tô, mais eu consigo esse plano todo focado, certo? Então, eu peço para eles estarem ali sempre na mesma linha, faço o foco na pessoa que tá parada e vou clicando. Por quê? Se essa pessoa sai aqui do foco em algum momento, eu vou perder
eu vou perder essa foto, mas às vezes é tão mínimo pela distância que eu tô deles que nem faz tanta diferença. E se fizer muita diferença, eu clicando muito, eu vou garantir essas poses, esses momentos, esses frames que ela vai estar em foco. Beleza? Show, gente. Ó. Outra coisa muito importante, que eu não falei, era até para ter falado antes, mas eu vou falar agora. É o seguinte, abertura. Então, vocês viram que a gente já falou do triângulo todo aqui, né? Já falei de velocidade, já falei de... Do que eu falei mesmo? Já falei de iluminação e agora eu vou falar de abertura. Tô doida. Agora eu vou falar de abertura. Se a sua lente, por exemplo, essa 35 que eu tô aqui, ela é 1.4. Então a abertura dela vai até 1.4. Isso quer dizer que eu vou usar sempre ela em 1.4? Eu posso usar, mas os fabricantes, a marca, a galera recomenda que, e a galera fala que essa lente que ela vai até 1.4, ela funciona melhor, ela é mais nítida, o foco dela funciona melhor e ela te dá mais nitidez se você usar ali mais ou menos 1 ou 2 ou 3 pontos de foco acima desse valor. Então, se ela vai até 1.4, mais ou menos de 2 até 2.8 é onde ela vai focar melhor. É onde ela vai te dar mais nitidez, é onde ela vai ficar mais nítida, a foto vai ficar mais perfeita. Então, isso quer dizer, Naju, que eu não posso fotografar em 1.4? Óbvio que não quer dizer isso. Eu fotografo em 1.4 também e eu consigo uma nitidez muito grande. Mas, por exemplo, se for uma foto em movimento, se tiver um lugar mais difícil de focar, mais escuro, eu não vou colocar ela em 1.4 porque eu sei que eu vou sofrer. Alô? Voltamos. E eu sei que às vezes eu não vou conseguir com que essa foto fique super sharp, super nítida. Então, anotem isso. Se você tem a sua lente aí que vai até 1.4, até 1.2, que é uma abertura gigante, se a sua lente vai até 1.8, pesquisa em qual f-stop que ela funciona melhor, que ela te dá mais nitidez, tá? Eu sei que por volta de 2.2, 2.8, a minha lente consegue focar super bem, fica super nítida e eu consigo fotos muito melhores. Então, isso vai me ajudar bastante a conseguir aquelas fotos super cravadas. Gente, mandem perguntas aí. Mandem perguntas. Esse sonzinho do disparo contínuo é incrível, né? Ó, a Joia Leal perguntou se eu prefiro lentes fixas. Joy, depende, mas basicamente sim, justamente por esse motivo, assim, né? As fixas são mais nítidas, são mais claras, principalmente. Então, a gente consegue uma abertura maior, consegue uma claridade maior nessas lentes. As lentes zoom geralmente não conseguem essa abertura tão grande, não são lentes tão claras. Mas eu amo também, tive por muito tempo a 24-70, amava, sempre foi perfeita pra mim. Mas o fato de conseguir essa claridade maior nas lentes fixas e mais nitidez também, essa construção aí melhor, essa nitidez maior, é uma coisa que pega bastante, né? Ó. Eu tô vendo se eu falei tudo que eu precisava pra falar pra vocês. A Ana falou que dá pra entender tudinho. Muito bem, que bom. Que mais, gente?
No live view, o foco crava bem mais, mas se tirar dele pra focar é um sofrimento com esses pontinhos. Gente, tem o live view da, eu acho que é a 6D Mark II e da Nikon eu não sei, mas os live views agora estão vindo com touch, então você consegue botar o dedinho assim, ó, onde você quer que foca e vai rapidinho. Eu acho incrível, Em Gá Studio, acho importante foco automático nas lentes? Em Gá Studio, a gente tá falando aqui basicamente, principalmente de foco automático. Né? Já expliquei aqui no começo que eu particularmente, por fotografar muitas crianças, não consigo fazer o foco no manual, porque demora bastante e eu perco o momento que está sendo fotografado. Então, eu prefiro pegar o momento e esse foco estar no automático, tá? Ó, a Tassi falou, às vezes o foco tá no lugar certo, mas as fotos ainda não continuam boas. Daí eu jogo uma ação de nitidez e salvando ela fica cheio de granulado também. Ai, que dificuldade. Tassi, às vezes a gente coloca o foco em cima do lugar que a gente quer que foca, mas ele escorrega e vai para outro lugar. Isso acontece mesmo. Para isso, se você tiver com o seu objeto aí mais paradinho, se for possível para você, a dica do Live View é muito boa, porque onde você colocar o foco, ela vai cravar. Então, você vai conseguir aí essa nitidez muito maior. Quando você joga uma ação de nitidez muito forte, ela vai te dar esse granulado sim. Então, às vezes, você consegue aí dar uma realçada na nitidez. Eu uso, inclusive, eu tenho vídeo aqui no Instagram, depois vocês procurem no IGTV ensinando a realçar a nitidez no Photoshop. Eu faço isso também, mas é só realçar. Se você tentar salvar uma foto que está desfocada com essa ação de nitidez, vai realmente ficar muito granulado, vai ficar feio e vai dar para ver que você tentou salvar. Então, para salvar não, para realçar sim, tá? Mas os pontos de foco da 6D Mark II é tudo juntinho. Oh, meu Deus. Então não adiantou muita coisa. Ó, gente. Tomem cuidado com o que vocês assumem com o que eu falo. Ó, a Pri falou assim. É melhor fotografar só no Live View, então? Não, Pri, não foi isso que eu disse. Se você tem tempo... Se você consegue, tempo que eu quero dizer, é exatamente o que eu falei. Se você fotografa um objeto que está paradinho, não é movimento, por exemplo, uma foto de gestante que ela está numa pose específica, que ela está bem paradinha, só esperando você fazer a foto, eu, nesses casos, fotografo no Live View, porque ele me dá essa chance maior de acertar o foco, tá? Mas isso, pra mim, não funciona em fotos em movimento, porque eu não consigo ter esse tempo para focar no assunto. O meu assunto tá rodando para todo lado. Então, eu não consigo, e provavelmente você também não vai conseguir focar no Live View, tá? Tudo depende, tudo tem momentos e momentos, tá? A 50mm 1.8, a abertura na sua experiência seria melhor 2. Patrícia... entre 2,5 e 2,8, mas eu recomendo você pesquisar certinho para você ter certeza, tá? Mas entre 2 e 2,5 e 2,8 você vai conseguir aí essa nitidez maior. A Denise perguntou se eu uso one shot, all focus ou all servo. Eu uso one shot, tá, Denise? Eu já tentei usar o all servo, que é aquele que eu expliquei pra vocês, que ele tenta achar o que tá mais próximo, mas não consegui e não funciona bem pra mim. Fotos em movimento é melhor usar no all servo? Exatamente isso, Pri. Nem em movimento, pra mim, o all servo funciona. Porque o all servo, ele vai tentar achar o foco pra você.
E ele tentando achar o foco para você, ele vai focar para todo lugar. E aí você vai ter que ficar refazendo o foco, né? Caso você queira que ele foque num lugar diferente. Você não pode apertar e clicar várias vezes, porque ele vai ficar com o foco no mesmo lugar que ele achou para você, que às vezes não é o lugar que você quer que foque. Então, se você ficar refazendo... dá pra ver aí, ó. Se você ficar refazendo o foco e clicando, pode ser que você consiga, mas leva muito mais tempo e pode ser que você perca o momento. Pra mim, gente, fotografar criança, fotografar família, até um casal que vai dar uma risada espontânea, pra direção mais espontânea, é muito importante o momento. Os segundos contam. Então, quanto mais tempo eu posso ganhar, quanto mais tempo eu posso salvar aí do que eu estiver fazendo, vai ser muito melhor para mim. Se eu perco um segundo, eu já perco aquele sorriso espontâneo, aquela virada de criança espontânea, aquela careta. E então isso não faz sentido para mim. Para mim, fazer sentido nesses momentos, como eu fotografo esse estilo de fotografia, é eu conseguir ser o mais rápido possível, tá? Isso quer dizer que eu acerto sempre? Não, gente. E é por isso que eu clico muito, por isso que tudo que eu falei pra vocês aqui, encaixado junto, faz sentido. Porque eu perco, sim, muito foco por conta desse movimento e por conta de usar o single, tá? É claro que eu vou perder por conta desse movimento. Sabe qual seria o equivalente da One Shot na Nikon? Débora, eu não sei. Mas se você jogar isso daí no Google, num segundo você descobre, tá? Facinho você consegue descobrir. A Patrícia tá me perguntando se dá diferença na nitidez fotografar em RAW e em JPEG. Patrícia, na nitidez, eu não sei te dizer exatamente, mas o que acontece é que o RAW, ele é um arquivo muito maior. Então, você vai conseguir mais qualidade nessa imagem do que no JPEG. Então, você conseguindo mais qualidade, provavelmente você vai ter uma foto mais nítida. Mas se isso altera a questão do foco exatamente, eu não sei te dizer. E eu acredito que não, que a questão do foco mesmo não altere em nada. Mas em questão de qualidade de imagem, você vai conseguir uma imagem muito maior, com muito mais informação. Então, você vai conseguir, com isso, uma imagem com mais qualidade, tá? Gente, então, eu vou repetir aqui, só para quem às vezes não anotou, anotar de novo. Eu falei que eu não ia repetir, mas eu vou repetir porque eu sou boazinha. Vocês sabem que eu sou boazinha. Vou repetir aqui os 6 passos para a foto mais nítida, para vocês conseguirem as fotos mais cravadas, mais nítidas, o foco incrível para a gente finalizar, tá bom? Primeiro, modo de focagem. Modo de focagem autofoco. A nomenclatura da minha marca que eu uso ele aparece para mim AFS, que é Single Point Autofocus, tá? Segunda coisa, velocidade. Nunca uso velocidade abaixo de 1/250. Sempre acima de 1/250 para a gente conseguir congelar muito esses movimentos e ter fotos mais nítidas. Terceira coisa, iluminação. Tentar sempre iluminar bem o nosso assunto, iluminar bem o nosso objeto para a gente conseguir mais nitidez. E se a gente estiver num lugar mais escuro ou contra a luz, o Live View ajuda a focar. Ajuda a gente a conseguir acertar o foco no lugar que a gente quer. Quarta coisa, então, já entrando, o Live View, o LCD. Ele, dependendo do momento, se você tem tempo, se você tem calma aí na hora do ensaio, dependendo do que você fotografa, ele ajuda a aumentar as suas chances de cravar o foco. Quinto, clicar muito. Como a gente tá
Aqui nesse caso, usando o single point autofoco, que você vai focar só em um lugar, a gente clicar muito, a gente vai conseguir garantir mais coisas em foco nas nossas fotos. E o sexto é prestar atenção na abertura da sua lente. Se você tem uma lente 1.4, talvez ela vai te dar uma nitidez ali maior, talvez não. Ela vai te dar uma nitidez ali maior por volta de 2, 2,5, 2.8. Beleza? Bom, gente, perfeito. É isso, 6 dicas, se vocês implementarem. Eu quero que vocês façam e me contem depois, viu? Se vocês estão conseguindo fazer fotos mais focadas. Porque isso é exatamente o que eu faço no meu dia a dia, é exatamente o que eu uso, tá aqui, eu trouxe pra mostrar pra vocês. Eu já fica aqui no básico da minha câmera, já fica configurado. Eu só vou mudando a velocidade, eu só vou mudando a abertura ali, mas o foco, o automático já fica configurado aqui. E isso me ajuda a conseguir aquelas fotos bem focadas que vocês veem aí, que eu posto e do meu trabalho. Tá bom?